vídeo de hoje é sobre O Som e a Fúria, do William Faulkner. E sim, esse é o livro mais difícil que eu li na minha vida. E alguém deixou nos comentários, lá no vídeo que eu falo sobre o que eu pretendo ler no mês de janeiro, que eu falo, esse livro aqui é fininho, dá pra ler super rápido. Não, gente, esse livro aqui não dá pra ler rápido. E alguém deixou lá nos comentários que era um livro que, assim, requer dedicação. E realmente, você lê um pouquinho e tem que fazer anotações. Você lê mais um pouco e faz anotações. Porque dedicação, esse livro ele é um quebra-cabeça. E vamos lá para a história. Esse livro ele foi publicado em 1929 e ele é escrito em 4 partes. E tendo um apêndice também lá no final, que depois eu falo sobre ele. A primeira parte do livro, que tem ali mais ou menos 70 páginas, é a parte mais confusa que eu já li na minha vida. Gente, você lê 70 páginas e você não tá entendendo nada. Porque são somente diálogos entre crianças e você percebe que existe ali uma criança que você acha que ele tem uns 5 anos, mas na verdade ele tem 33 anos. E é esse personagem, que é o Benji, que está narrando essa primeira parte do livro. E detalhe, você, no decorrer da narrativa, você se dá conta que ele tem problema mental. Então você tem a primeira parte do livro, com mais ou menos 70 páginas, sendo narrada por uma pessoa com problema mental. Então, assim, o livro é confuso. É confuso. Então você tem essa primeira parte do livro narrada por uma pessoa que tem problemas mentais. E sim, gente, se ele não sabe o que ele está falando, você, leitor, muito menos. Então você, em vários momentos, durante a leitura dessa primeira parte, eu parava e pensava, eu vou desistir do livro. Eu ficava pensando 2 coisas. A primeira coisa que eu pensei, eu acho que esse livro não é o momento. Eu acho que ele é um livro muito difícil e requer mais maturidade, da minha parte como leitora para lê-lo. E a outra questão, em alguns momentos, a segunda coisa que eu pensei era, eu gastei dinheiro com isso? Tem certeza, Adriana, que você gastou dinheiro com esse livro? Mas espera aí, é Faulkner. É o primeiro livro que eu estou lendo dele, mas eu sempre escutei, o cara ganhou o prêmio Nobel e etc. E tipo, não, gente, não pode ser. Gente, assim, tem que insistir. Porque nessa primeira parte do livro você realmente tem vontade de abandonar. Você tem vontade realmente de jogar o livro longe, porque você não está entendendo nada. Você está lendo 70 páginas e você não está entendendo o que está acontecendo. Primeiro porque essa primeira parte ela é narrada em camadas. Além da confusão toda, você tem passado, presente e futuro, tudo ali. E a narrativa, os diálogos, muitas vezes não está dizendo esse clã que está narrando. Então é uma escrita bem moderna, uma escrita que aqui na nossa literatura nacional eu vi no livro do Marçal Aquino, que é aquele livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Eu acho que é isso o título do livro. Tem resenha desse livro aqui no canal. E ele tem aquela narrativa de não usar pontuação. Só que você consegue entender perfeitamente quem está dialogando com quem ali na história. Aqui você fica confuso, porque você tem um monte de criança dialogando. E detalhe, existe uma confusão de nomes com 2 personagens. Primeiro é o próprio narrador dessa primeira parte, que é o Benji, que é o apelido dele. O nome dele é Benjamin e ele tem o apelido de Benji, mas na verdade o nome dele não é Benjamin, é Maury. E você não entende, chega um momento que você fica, mas peraí, quem é esse Maury? Quem é esse Benji? Não são as mesmas pessoas? E sim, é a mesma pessoa. Só que depois você vai entendendo, mais lá na segunda parte do livro, você vai entendendo por que mudaram o nome dele de Maury para Benjamin. Enfim, não quero citar aqui para vocês, que eu acho legal vocês descobrirem isso, Quebra-cabeça tá aqui, cada um monta o seu. O livro ele conta a história da família Coxon, e uma família que assim muito rica,
mas que foi decaindo no decorrer das décadas. Então aqui você encontra com aquela família que realmente está decaindo. Então você tem a mãe, tá, que é a Caroline, e você tem o pai, que é o Jason. Aí você tem os filhos, que é a Cade, não sei como se pronuncia, Quentin, Jason, que tem o mesmo nome do pai, tem esse detalhe também, que às vezes você confunde. E você tem o Benji, que é o Benjamin, que é o Maury. E outros dois personagens que aparecem muito aqui na história é a Gilsen, que ela é a empregada da casa, e o filho dela, que é o Luster. Eles são negros e trabalham ali para a família Corpse. Enfim, depois nós vamos para a segunda parte do livro, que se passa no dia 2 de junho de 1910, ou seja, você volta 19 anos atrás daquela primeira parte do livro que você leu, ok? E assim, gente, essa segunda parte, ela é muito mais complicada. Até a metade dessa segunda parte é bem complicado. Pelo menos pra mim, porque assim, eu comecei essa segunda parte, eu achei, olha só o que passou pela minha cabeça. Eu achei que quem estava narrando era o Benji. Só que eu falei, bem, essa história de 19 anos atrás, talvez ele não tenha problemas mentais aqui, porque eu percebi que o personagem não tinha problema mental, quem estava narrando, porque ele pegava um bonde, ele estudava, fazia faculdade. Eu falei, então ele... E, gente, não é nada disso. Não tem nada a ver. Quando eu cheguei na metade dessa segunda parte, eu percebi que o narrador era o Quentin. E aí entra um outro detalhe da história. Quando você lê lá a primeira parte do livro, Quentin parece que é uma menina e não um menino. E nessa segunda parte você tem certeza que ele é um homem. O que eu fiz? Eu voltei para a segunda parte novamente. Eu comecei a ler ela inteirinha do início, porque eu falei, não, eu vou começar porque tá muito confuso. Voltei. Aí sim eu vi que quem começa a narrar é o Quentin. E o Quentin começa a narrar pra gente o momento que o pai dele entrega um relógio de bolso para ele, dá de presente esse relógio, que esse relógio ele ganhou do avô, ou seja, esse relógio é do bisavô do Quentin que o pai deixa ali de herança para ele. Só que o pai faz isso justamente em um dia que será único na vida do Quentin e que eu não posso falar sobre isso porque é spoiler. E não dá pra dizer, porque assim, a segunda parte do livro envolve esse dia, né? O Quentin, aqui entra a questão do fluxo de consciência para piorar a situação da Adriana, porque o único livro que eu li da minha vida de fluxo de consciência foi esse livro aqui, Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, e eu não gostei do livro, eu não gostei porque é fluxo de consciência. Não foi, e eu percebi que esse livro é fluxo de consciência. Eu falei, pronto, acabou com a minha vida. Mas enfim, vamos lá. Então, o Quentin começa ali com o seu fluxo de consciência, narrando esse dia, que é um dia único na vida dele, que eu não posso dizer pra vocês o motivo. E tem uma... E o pai, ele entrega esse relógio justo nesse dia. E tem uma frase muito bonita, que essa frase está até aqui na contracapa, que ele fala o seguinte, o pai, né? Dou-lhe esse relógio não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento, de vez em quando, e não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo, porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha sequer é lutar. O campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero, e a vitória é uma ilusão de filósofos e nécios. Então você tem um pai aqui extremamente pessimista, que tem o Quentin como um orgulho, como o seu filho querido, e é esse o conselho do pai em relação ao tempo, e que calha perfeitamente com esse dia que o Quentin irá narrar aqui para vocês.
Então, essa frase não é à toa, ela tem muito a ver com o que vai acontecer nesse dia aqui, nesse dia 2 de julho, junho, né? 2 de junho. 2 de junho de 1910. E assim, gente, é triste. É triste e complicado de se entender. Então, nessa segunda parte, nós temos essa questão X que eu não posso falar para vocês sobre esse dia para o Quentin. O Quentin menciona incesto, tá? Então, você tem um incesto aqui do Quentin com a sua irmã Aked. Não irei dar detalhes sobre isso, mas isso é só uma ajudinha pro quebra-cabeça de vocês, é uma chave. E essa segunda parte, você tem muito a palavra sombra o tempo inteiro. A palavra que mais o Quentin menciona é a palavra sombra, e eu sei que isso tem muito a ver com o título do livro, Som e a Fúria, que tem a ver com Shakespeare. Mas eu não sei dizer para vocês exatamente o... Porque assim, eu fui pesquisar, enquanto eu estava lendo o livro, eu fui pesquisar para saber se o livro realmente era tão difícil assim e tal. E sim, o livro realmente é difícil. Eu assisti na verdade, eu não assisti ele inteiro, porque eu não queria pegar spoiler, porque eu estava lendo o livro ainda e eu não assisti ainda. É daquele literatura fundamental. Enfim, vou deixar o link aqui abaixo, que é uma professora da USP conversando, falando sobre esse livro. Ela dá uma explicação legal sobre o título. Só que eu não fui mais adiante, porque eu falei, vou pegar spoiler e isso não vai ser legal. Então, assim, quem quiser assistir esse vídeo, ok, mas com certeza tem spoiler. Então, eu aconselho vocês lerem o livro primeiro e depois assistir, porque ali a professora com certeza vai dar uma explicação bacana sobre o livro. E você tem, gente, que nesse livro inteiro, alguns personagens que são, assim, muito preconceituosos com os negros. Então, a questão aqui com os negros é bem forte, tanto que tem um trecho aqui, lá na página 78, que eu vou ler aqui para vocês, que o protagonista fala o seguinte: o único lugar vazio era ao lado de um negro. Ele estava de chapéu coco e sapatos engraxados, e tinha na mão um toco de charuto apagado. Antes eu achava que todo sulista tinha de estar sempre preocupado com os negros. Eu achava que era que os nortistas esperavam dos sulistas. Logo quando vim para o leste, eu sempre dizia a mim mesmo: você tem que encará-los como pessoas de cor e não como negros. E se por acaso não tivesse acontecido de eu ter pouco contato com eles, eu teria desperdiçado muito tempo e energia até me dar conta de que a melhor maneira de encarar qualquer pessoa, seja branca ou preta, é tomá-la pelo que ela é e deixá-la em paz. Então isso aqui é até... Porque aqui você tem a questão do sul e do norte dos Estados Unidos, que, pelo que eu vi naquela explicação da professora, tem muito a ver com a região em que o Faulkner nasceu. E sim, o preconceito com os negros era muito forte aqui. Mas tem um personagem, o Jason, aqui, que ele é um preconceituoso mesmo. Ele fala coisas assim absurdas. E o Quentin, você tem uma informação aqui nessa segunda parte que ele faz faculdade em Harvard. E para ele conseguir, como a família Corpson está em decadência, o pai teve que vender o pasto que era do Benji, de herança do Benji, para poder pagar os estudos do Quentin. E só ele foi o privilegiado. Essa é a questão. Então você tem aqui no livro, nessa segunda parte, como o Quentin sendo o queridinho do papai e não o Jason, porque ele é o homem, né? Ele é outro rapaz ali. O Benji tem problemas mentais, então você tem o Quentin e o Jason sendo homens. E tem uma parte que a mãe começa a defender o Jason, né? E começa a reclamar com o pai a respeito disso. Aí nós vamos para a terceira parte do livro, que se passa no dia 6 de abril de 1928. Então aqui você já vai para 19 anos, né, depois. Aqui em 1928, o primeiro capítulo, eu sempre esqueço, ele começa no dia 7 de abril de 1928. Então aqui é um dia antes daquelas crianças, daquele monólogo da primeira parte. E nesse terceiro capítulo, quem é o narrador é o Jason. E, gente, o Jason filho, ok? Pra vocês não confundirem, porque o pai também é Jason.
E esse menino, gente, pensa numa pessoa hipócrita, mesquinha, que não tem amor por nada e nem por ninguém. É uma pessoa assim, que só pensa em dinheiro, uma pessoa bem materialista e que não suporta a sobrinha. Então aqui você tem uma sobrinha que se chama Quentin. Então aqui, gente, você tem o Quentin, que é homem, lá na segunda parte narrando. Na terceira você tem Quentin, que é uma garota de 17 anos, que é sobrinha do Jason. E que a mãe, a Carolina, a mãe do Jason, que é a avó dessa menina, fica pedindo, né, pro Jason vigiá-la porque ela mata a aula. E por que ela mata a aula? Porque ela tá saindo com o cara do circo. E tipo, como assim a família Cobson, né? Aí tem toda uma história dessa menina também que eu não posso falar porque é spoiler. Mas assim, o Jason ele fica o tempo inteiro vigiando essa garota. Ele tenta bater nelas várias vezes, ele fala coisas horríveis pra ela. E tem uma questão X com a mãe dessa garota que eu não posso também mencionar aqui pra vocês porque é spoiler. E, enfim, o Jason ele tá roubando dinheiro. E é isso que eu posso dizer dessa terceira parte. Não tem como falar muita coisa sem dar spoiler. E aí você tem a quarta e última parte do livro, que se passa no dia 8 de abril de 1928, que é um dia depois, né? Deixa eu ver aqui. É um dia depois da primeira parte do livro, que quem narra essa história pra gente é o próprio Faulkner, mas também a empregada, que é a Dilsey. Então você tem o Faulkner narrando, a Dilsey e o filho dela, o Luster, acho que é assim que se pronuncia, eles que estão narrando a história. Então aqui você tem, digamos que o desenrolar da história, você já consegue compreender muito bem as coisas que estavam acontecendo lá naquela primeira parte que você não entendeu, porque tudo aquilo era na visão do Benji, que é uma criança que tem problemas mentais. Então conforme os outros personagens, o Quentin, o Jason e a Dilsey, vão narrando, toda aquela parte lá da frente vai se encaixando numa dessa narrativa. E é aqui, gente, que está a genialidade desse escritor. É aqui. Como que o cara consegue escrever uma narrativa tão perfeita, tão maravilhosa, tão... E sim, se tornou o melhor livro da minha vida. É um livro que, assim, eu entendi 100% do livro? Não, eu entendi 70%. Tem uns outros 30% ali, que tem um monte de coisas que eu ainda estou em dúvida, que eu não sei se é isso, se não é. Tem que ler de novo, é um livro que você tem que ler várias vezes para você compreendê-lo. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura muito prazerosa. Mas é aquilo, gente, ela começa a ser uma leitura prazerosa depois que você passa a segunda parte. Porque a primeira parte você fica pensando, por que eu gastei dinheiro com isso? Mas espera aí, esse cara é o Faulkner, ele é super conhecido, ele ganhou o prêmio Nobel. Não posso jogar o dinheiro fora. Segundo, esse livro é muito difícil, eu acho que eu não tenho capacidade de lê-lo. Não, você tem capacidade de lê-lo, sim, tranquilamente. Só que sim, ele requer muita dedicação da sua parte. Então, eu, pelo menos aquele costume de ligar a TV ou ler com a minha filha de 3 anos na sala, esse livro foi impossível. Eu tive que voltar tudo, eu não estava entendendo mais nada. Você tem que prestar muita atenção nos mínimos detalhes, porque é um livro, como eu disse para vocês, além de ter muitos narradores narrando, e o autor não te informa quem está narrando, você tem que descobrir, ele é todo em camadas. Passado, presente e futuro se misturam em todas as partes do livro e ele não te avisa disso, você realmente tem que juntar as pecinhas. Nessa quarta parte você tem meio que o desenrolar da história. O livro ele passa uma mensagem muito bonita, que também não vou citar aqui para vocês, e também eu acho que talvez essa mensagem seja particular para cada um. E aí você tem um apêndice. Esse apêndice não são todas as edições que possuem. Então, de repente, se você tem uma edição muito antiga, você não tem esse apêndice. Essa edição que eu tenho é da falecida Kozak Naif, né? Enfim.
vem com um apêndice aqui no final, que é falando sobre a família Corpson. Então você tem a família desde 1699 até 1945. Então aqui vem contando sobre todos os personagens e o mais interessante, porque assim, esse livro ele não tem um finalzinho fechado. Você se pergunta, mas o que aconteceu com o ciclano, o que aconteceu com o fulano? E nesse apêndice, o Faulkner coloca pra gente o que aconteceu. É muito bacana você ler personagem por personagem, porque ele vai te falando o futuro, o que aconteceu com cada um deles. Então é muito bacana. Gente, 5 estrelas pro livro. É de uma genialidade imensa para escrever um livro desse. Merece todo o crédito que realmente Faulkner tem. Se você pretende ler Som e Fúria, é muita dedicação. É uma leitura que exige muito, mas não desiste, por mais difícil, por mais que você não esteja entendendo a primeira parte do livro, porque não, você não vai entender mesmo, ok? Você não entende, são 70 páginas que você não entende, mas o máximo que você conseguir somar daquilo vai te ajudar no decorrer da segunda parte em diante. E você se apega com os personagens. E o que eu tinha dito pra vocês, que eu não gosto de fluxo de consciência. O primeiro livro que eu li sobre fluxo de consciência foi o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Não tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, eu comento somente sobre ele nos livros lidos de algum mês. E eu não gostei do livro, eu acho que eu coloquei 2 estrelas. Eu reconheço a importância da Virginia Woolf, eu nunca li nada mais dela, eu só li esse livro. Reconheço que a escrita, para você escrever um fluxo de consciência, você tem que ser um bom escritor, não é para qualquer um. Então eu consigo reconhecer nela a escritora, a escrita desse livro e tudo mais. Mas eu não gostei da história, é uma coisa muito particular minha. E quando eu comecei a ler a segunda parte desse livro, eu vi que era fluxo de consciência, eu falei, será outro livro que eu não vou gostar. Só que foi muito pelo contrário, eu amei o livro, então eu acho que eu não tenho problema com fluxo de consciência. Eu acho que o Faulkner funcionou muito melhor, porque eu consegui me apegar aos personagens. E sabe o que é engraçado? Que lá na primeira parte, você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas você fica curioso para entender aqueles personagens. Você se apega àqueles personagens mesmo não entendendo o que está sendo dito, coisa que não aconteceu quando eu estava lendo Mrs. Dalloway. Eu não me apeguei a personagem nenhum, eu não me identifiquei, nada, gente, assim, eu não me envolvi realmente com aquilo que estava acontecendo. Aqui não, eu consegui me envolver. Então, eu não ia conseguir desistir do livro, eu não ia conseguir abandoná-lo, porque eu queria saber o que ia acontecer com aqueles personagens, eu fiquei curiosa. Por mais que eu não entendi nada, eu fiquei curiosa. Aí você foi indo e, gente, eu amei o livro, porque é um fluxo de consciência que realmente consegue, no meu caso, conseguiu me envolver completamente com a história. Eu sei que tem um filme que foi lançado há muito tempo atrás, eu não assisti, mas assisti um trailer de um que foi gravado agora em 2014, só que ele não está disponível ainda, gente. Eu nem achei para baixar esse filme. Juro que eu tentei baixar na internet, mas não tem disponível em lugar algum. O trailer parece ser bem bacana, parece que o produtor também. E será, gente, que aquele filme, né, será lançado aqui? Enfim, se alguém tiver alguma informação sobre esse filme de 2014, deixa aqui nos comentários, por favor. Leiam Faulkner, eu já comprei os 2 livros deles, que é o Sartoris, que aqui dentro você tem sobre essa família Sartoris, e comprei o Absalão, eu acho que é assim que se pronuncia, mas não chegaram ainda. E eu vou ler Faulkner esse ano, gente, quero ler os contos dele, enfim. Vou deixar aqui no box de informação aquele vídeo da professora da USP comentando sobre o livro. Vou assistir também, porque eu não vi até o final, eu só assisti até aquela parte que ela fala sobre que o Som e a Fúria tem a ver com Shakespeare, e só. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até nosso próximo vídeo. Tchau!